TV Novo Momento conversa com o empresário e presidente do PMDB de Americana, Omar Najjar. Vamos falar um pouco de economia. Omar, temos aí, estamos fechando o primeiro semestre. No ano passado a economia cresceu forte, este ano, embora continue crescendo, mas o ritmo é menor. E estamos aí num novo mandato presidencial. Como é que você vê esse primeiro semestre da economia brasileira? Eu vejo o quadro, vamos dizer, essa preocupação dessa aceleração que o governo quis frear um pouco, com o aumento da taxa de juros, é uma situação que para desaceleramento da economia. Agora, por outro lado, você vê o crescimento no primeiro semestre, foi um crescimento logo no começo do ano acelerado, e depois ela deu essa restrição com o aumento da taxa de juros. No caso da pessoa física foi o que mais sofreu, porque as empresas ainda continuam captando, pegando dinheiro para investimento a uma taxa relativamente baixa, mas em vista de todo o mundo, nossa taxa de juros ainda é a mais elevada. Então, é preocupante. O governo queria atingir as metas dele de inflação, porque a maior preocupação do governo e da população brasileira, que já passou por inflação, que a gente sabe que é um mal terrível, é o dragão que dizem, da economia, então a gente tem que se preocupar muito com a inflação. Fora isso, eu tenho visto aí que a conta corrente do governo, ela está sendo extrapolada, que o governo tem que ter um cuidado muito especial para não exagerar na dose que pode prejudicar algum setor. Quando se fala em conter inflação, Omar, a primeira coisa que vem na cabeça é subir os juros, Não existe um outro caminho, na sua opinião, para que o governo possa adotar, para que o crescimento não seja tão prejudicado assim e a inflação seja contida? Isso seria que o governo teria que fazer a lição de casa, conter os gastos. Não adianta você aumentar a arrecadação e tudo que você arrecada, em vez de deixar e fazer uma reserva, se gastar em coisas desnecessárias. Por exemplo, em excesso de funcionalismo, que a gente sabe que o governo inchou a máquina, uma série de coisas que deveriam ser contidas. Então, existem outras maneiras de se combater, porque na verdade o que está se pensando é uma inflação de demanda, quer dizer, o pessoal querendo comprar e não ter o produto. Aí se abre a porta para a importação, você prejudica a empresa nacional também. E fora os aumentos de taxas, no geral, você vê que o governo criou o IOF aí de compras no exterior. Por quê? Porque a nossa moeda se valorizou perante o dólar. Então a nossa moeda ficou mais forte que o dólar. E o real brasileiro é 30% valorizado sobre o dólar. Então ficou fácil você fazer compra no exterior. Os produtos lá não têm os encargos que nós temos aqui. As empresas nacionais têm sofrido. Por exemplo, o caso da indústria têxtil. Lutaram pelo governo PSDB para se reduzir o ICMS. Esse acerto do ICMS dos estados já deveriam ter sido resolvido. Porque se você analisar de 12% para 7%, que é o ICM dos testes, a empresa não ganhou nada. Por quê? O diferencial você é obrigado a repassar para o consumidor. Então, se você falar, teve um ganho da empresa, a empresa não teve. Aliás, ela até foi prejudicada, porque as empresas inadimplentes, elas continuam recolhendo os 12%. E o que acontece nesse caso? A empresa que recolhe pontualmente os seus impostos, ela pode reduzir para 7% o ICMS. Só que você que compra o meu produto, você prefere o crédito de 12 do que o de 7. Quer dizer, na realidade, essa redução... É uma matemática de louco. E na realidade essa redução serve apenas para o Estado continuar na guerra fiscal. Exato. E não que propriamente as empresas sejam as grandes beneficiadas. Exatamente. Falando em setor têxtil, também o governo federal, na semana passada, retrasada,
na reunião da Frente Parlamentar em Brasília, está prometendo, né, tomar algumas medidas para tentar conter as importações, principalmente dos produtos chineses. Fala-se até em desoneração da folha de pagamento. Como é que você viu este sinal do governo federal? Eu acho que já era a hora, quer dizer, a luta já se estende por quase 20 anos, se eu não me engano, desde a década de 90, que a gente tem lutado para equiparar, porque o empresário brasileiro, ele tem condições de tocar a empresa dele desde que seja de iguais condições. Por exemplo, o mesmo equipamento que o chinês tem, nós temos aqui, as empresas fizeram os investimentos, só que os encargos nossos são muito maiores do que a China. Então, se falar, bom, nós vamos pôr uma empresa, o que a China tem? Isso, isso, isso. O Brasil poderia, hoje, exigir da China, vamos dizer, mas nós não podemos criar restrições no mercado externo, que vai ser prejudicada pela Organização Mundial de Comércio. Muito bem. Então nós queremos uma empresa semelhante aqui no Brasil, que produz esse produto aqui, ela cumpre as leis de meio ambiente, de uma série de encargos que existem na área social, tudo. Vamos ver aquela empresa da China que está exportando para o Brasil, ela cumpre também essas obrigações? Isso seria uma maneira de fazer a restrição desse produto chinês, que lá não está se cumprindo a lei do meio ambiente, de encargos, na área social, o que essa empresa tem feito. Então é uma maneira de você brecar a importação de produtos, haja visto que a nossa moeda está supervalorizada em relação ao dólar e à moeda chinesa. A indústria, de uma maneira geral, aguenta ainda por quanto tempo esta carga tributária e o dólar baixo? Então, Daniel, o que interessa? O mercado brasileiro é interessante para qualquer país do mundo. É um mercado ativo, um mercado interessante. Quer dizer, a mesma coisa que nós queremos, que o mercado. Então você procura o quê? Um nicho de mercado diferente, que é diferenciado do produto, vamos dizer, um commodity que existe aqui, existe lá. É difícil você competir em grandes quantidades com o chinês, mas se você pegar um nicho de mercado diferenciado do que o chinês faz, você tem condições ainda de sobreviver. Mas o que se existia aqui em Americana, grandes tecelagens, produtos aí, tecido plano, de uma maneira diferenciada, é uma coisa. Agora, você fazer um commodity, vamos dizer, um tecido normal, é difícil competir com eles. Então, você tem que procurar um nicho de mercado, mas está difícil sobreviver, porque você tem que fazer os investimentos, tá certo? E os encargos continuam pesados.